Boa tarde, Ted. Boa tarde, Aveiro. Sim, sim. Bom, cabe-me a tarefa ingrata de ser o último orador. Primeiro, parabéns a todos os oradores. Uma salva de palmas, por favor. Vou começar com uma má notícia. O briefing do talk foi mal passado e em vez de 18 minutos disseram 1 hora e 8 minutos. Isso significa que eu, em vez de 10 slides, trago 100. O que, pelas minhas contas, vai bater mais ou menos no início do jogo do Benfica. Portanto, se queriam ver a bola, temos pena. A única bola que vocês vão ver hoje é esta. Uma bola do Benfica. Quem é que é do Benfica? Vamos embora. Estava a brincar, são 18 minutos e já estou a perder tempo. Basicamente, há 2 razões para eu estar aqui hoje. A primeira é que brinquei muito quando era pequenino. A segunda é porque ainda brinco, como podem ver pelo slide. Já não brinco com brinquedos de criança, nem com legos, nem com carrinhos, mas brinco aos empreendedores sociais, aos projetos sociais, aos sonhos. Sonhos grandes, sonhos impossíveis, seja lá o que isso for. Acredito profundamente que as crianças sonham sem limites, deixam fluir a imaginação e deixam entrar qualquer ideia sem qualquer travão. Acredito também que a criança que todos nós já fomos e que continua a existir dentro de nós é quem nos leva a ir mais longe quando as coisas parecem difíceis e impossíveis. Sei, por outro lado, que os adultos são os chatos e teimam em esconder essa criança com muita vergonha. O miúdo traquina, que sorri, pisca os olhos com ar inocente e a seguir espeta o ovo no colega de lado. Eu defendo o contrário. Nós não devemos esconder essa criança. Nós devemos olhá-la nos olhos e dizer-lhe: tu tens que ficar ao meu lado porque eu preciso da tua falta de noção. E hoje venho-vos falar de uma criança muito especial. A minha criança. Chama-se Fred. Fred, diz olá aos senhores. Olá, senhores. Fred, vamos falar dos teus sonhos? Sim. Bom, o primeiro sonho do qual eu tenho uma memória viva foi o de ser ator, com 11 anos. Na altura, os 11 anos eram um bocadinho diferentes. Porquê? Basicamente porque não havia morangos com açúcar. E, portanto, a fama dos atores não existia. Basicamente, eram tesos e esquisitos. Portanto, a única razão pela qual posso imaginar que tenha querido ser ator foi pela necessidade de estar em palco. Como se vê, não é? Bom, então fui falar com a minha família e disse: quero ser ator. E a minha família disse assim: tens a certeza? Olha que isso pode correr muito mal. E eu disse: não, mas eu quero. E os meus amigos disseram: ei, a grande coragem, tu és um maluco, vais-te pôr uma alhada. Estas palavras, como devem calcular, encheram-me de cagaço. Mas nem por isso eu desisti. Fui fazer um casting exigentíssimo com outras 0 pessoas. E fui escolhido para o papel de protagonista. Uau! E era um pastor de ovelhinhas. Um papel tão querido, tão pouco sexy. Mas nem isso me demoveu. Fui para a frente. Na noite de estreia aconteceu uma coisa fabulosa. O público levantou-se e bateu-me palmas de pé. Não sei se os atores eram eles ou eu. A verdade é que, nesse momento, eu aprendi uma grande lição. Nunca podemos desistir dos nossos sonhos e temos que lutar até ao fim. E foi a primeira vez que eu reconheci na pele a recompensa de não ter desistido. No outro dia ouvi, no programa do Nuno Marco, no Homem que Mordeu o Cão, uma estatística que nos Estados Unidos saiu a dizer que os homens que tocam guitarra e cantam têm muito mais probabilidade de sucesso com as mulheres do que aqueles que não tocam nem cantam nada, a não ser cantigas de segunda e clichês mortos. Parece evidente, não é? Homens da audiência, a seguir ao TED, não há bola para ninguém, vão para casa ensaiar. Mais uma vez recorri à minha família, que tinha sido tão importante a apoiar-me na minha carreira de ator. E perguntei: o que é que acham de ser cantor? E eles disseram-me: perdeste a cabeça? Isso não dá dinheiro. Vai trabalhar, gandulo. Bom, eu transformei esta ação em estaleca de uma forma, através das minhas vozes interiores. Anos mais tarde percebi que estas vozes interiores não eram senão o meu puto Fred, a dizer-me: canta, pá, canta! E então, à minha família, eu respondi da seguinte forma: Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made
my life complete, and I love you so. Obrigado. Como podem ver, eu não sou um artista pop, mas ganhei o Festival Marista da Canção. Toda uma proeza. A questão aqui é que eu mais uma vez não desisti e aprendi outra lição. É que por muito que os outros possam achar os nossos sonhos absurdos, nós não podemos desistir, temos que seguir em frente e às vezes contra tudo e contra todos. Já com 18 anos, um homem cheio de certezas, decidi ir para direito por duas razões. Primeiro, queria trazer mais justiça ao mundo. Segundo, queria aprender a pensar mais rápido e ter argumentações contra os meus adversários, sobretudo em matéria futebolística. Lembro-me de uma história que ainda hoje é um mito entre os alunos de Direito, de uma oral, uma prova de melhoria de nota, em que o professor se virou para o aluno e disse-lhe o seguinte: meu caro, eu vou-lhe fazer uma última pergunta. Se você responder acertadamente, eu dou-lhe 18, uma nota basicamente impossível em Direito. Aqui vai ela. Quantos cabelos tem? Uma pergunta, como sabem, muito típica em Direito. Existe uma versão feminina que é: quantos pelos arrancaste na depilação? O aluno de imediato respondeu: 356.249. E o professor disse: mas como é que você sabe isso? Desculpe, senhor professor, mas isso já são duas perguntas. Admirável. Bom, foi esta argúcia que eu procurei. No curso de Direito aconteceu uma coisa importantíssima. Perdi um medo enorme que eu tinha, o de falar em público. Medo não, minto. Pânico. Graças a muitas provas orais, muitas apresentações, muitas contrariedades, muito confrontar-me a mim mesmo e muitos ansiolíticos. Graças a isso, hoje estou aqui, penso eu. Depois fui advogado e pensei: agora é que eu vou trazer justiça ao mundo. Agora é que eu vou prender bandidos. Não prendi nenhum, deixei escapar alguns e, pior que isso, trabalhei para vários. Mas a realidade é esta. Aprendi que direito e justiça não são a mesma coisa. Talvez me tivesse dedicado à pesca e tido mais sucesso. Mas a realidade é que a lição não teria vindo tão cedo. Quando John F. Kennedy disse ao mundo que no fim da década de 60 ia para um homem na Lua, ele criou uma visão e um sonho para o mundo. Quando Da Vinci anteviu o helicóptero, ele criou novas perspectivas. Quando Mourinho diz I am the one, para além de ter um ego desmedido e admirável, ele está de facto a criar sonhos para a sua equipa, mas não só para a sua equipa, também para a equipa do adversário. E com esse sonho ele condiciona os resultados. Todas estas três figuras têm uma coisa em comum. Eles criaram novas possibilidades. Eles transformaram o mundo. Mas será que foram eles ou foram as suas crianças? Eu acho que foram as crianças. Não é? Eu estou a ver o Kennedy. Não, eu quero pôr um homem na Lua. E o Da Vinci: eu vou inventar um helicóptero. E o Mourinho: I'm the one. Portanto, eu também quis mudar o mundo. Como é que eu quis mudar o mundo? Criei uma Terra dos Sonhos. Uma instituição que tem como objetivo realizar os sonhos mais impossíveis de crianças com doença crónica grave, crianças e jovens em risco e agora também de idosos. Qual é que é o objetivo? É tornar-lhes evidente que não há impossíveis. Não há impossíveis. Se nós acreditarmos e trabalharmos para isso. Lembro-me que o primeiro sonho que realizei, estava muito entusiasmado, ia realizar o sonho do João Paulo. O sonho do João Paulo era conhecer o Simão Sabrosa. Vá-se lá saber porquê. Preparámos tudo em 2 dias. Centro de Estágios do Seixal, uma festa, presentes, amigos, alegria. No dia do sonho, 2 dias depois da candidatura, fui buscá-lo ao IPO, a ele e ao pai. Quando chego ao IPO pela manhã, eles não estavam lá. Estranhei, mas esperei um pouco. Esperei mais um pouco. E mais um pouco. E telefonei para o pai do João Paulo. E tive a notícia que não queria ouvir. O João Paulo tinha morrido de madrugada. O primeiro sonho da Terra dos Sonhos, o sonho do João Paulo, tudo por água abaixo. Lembro-me que fiquei irritado, triste, angustiado, revoltado, o estômago às voltas e a pensar: mas porquê que eu estou a fazer? Porquê que eu me vou meter nisto? Mas eu não vou conseguir mudar o mundo. A resposta veio novamente da boca de uma criança. Em conversa com um amigo, em desabafo, estava-lhe a contar a história, ele disse-me assim: olha, Frederico, eu ontem estava a falar com o meu filho e ele pediu-me para ir passear de bicicleta ao parque. E eu disse-lhe: não podes porque é tarde. E ele perguntou-me: ó pai, e se amanhã for tarde demais? A resposta estava aqui. Nós não podemos deixar de fazer a viagem porque perdemos um comboio. Não podemos baixar
os braços, nunca, em situação alguma. Hoje, 465 sonhos depois, realizámos já 465 sonhos. Tenho a certeza que o João Paulo está a olhar para baixo e a sorrir de contentamento. E nós, na Terra dos Sonhos, continuamos a trabalhar para nunca mais ter que ouvir "foi tarde demais". Mas não bastava. Para mudar o mundo não bastava realizar momentos importantes, emocionais, positivos, não bastava. Era preciso mais. Então o que era preciso? Era preciso criar as crenças e convicções internas nestas crianças, nestas famílias, de que eles próprios têm as ferramentas necessárias para alcançar os seus sonhos. Como é que nós fizemos isso? Fácil, criámos uma unidade de cuidados intensivos de felicidade. O que é isto? É uma unidade de psicologia que tem uma função específica. A função da UCIF é só uma: ensinar as pessoas a serem felizes. E ser feliz não é necessariamente fazer grandes feitos, ou grandes obras, ou grandes conquistas. Às vezes basta olhar para a nossa realidade de uma maneira diferente. É o caso da Beatriz, rapariga de 13 anos a quem realizámos o sonho de ir à Disney. Quando eu fui buscar ao aeroporto, ela trazia uns ténis, sapatilhas, não é? Sapatilhas. Mas sapatilhas à maneira. E eu olhei para os ténis e disse: "Mas que ténis mais fashion, Beatriz, estás grande kit." E ela sorriu da sua cadeira de rodas, debilitada como se encontrava, grande sorriso, e disse: "Gostas? Eu também adoro. Foi a minha mãe que me ofereceu depois da minha quinta operação." Quinta operação. 13 anos. Cadeira de rodas. Ela ensinou-me uma coisa muito simples, que não interessa as circunstâncias nem as limitações do nosso corpo. Interessa a forma como olhamos para o que temos e como conseguimos ver às vezes onde não há nada. Esta rapariga mal conseguia andar e a verdade é que ela olhava para os sapatos com orgulho e felicidade. E eu dei corda aos ténis do Puto Fred e pus-me a construir a UCIF, a Unidade de Cuidados Intensivos de Felicidade. A primeira arranca já este ano, no Hospital de Vila Franca de Xira, em princípio daqui a 2 meses, com um universo de 250 crianças com doenças crónicas graves. O símbolo são 2 pessoas a abraçarem-se. Esse abraço, como vocês veem no slide, forma um sorriso. Esse sorriso simboliza os sorrisos de muitas Beatrizes. Mas faltavam mais crianças. E as outras crianças com doenças crónicas? E as outras crianças em risco? E os idosos? E outras pessoas que têm o direito de aprender a ser felizes? Como é que eu cheguei a elas? Em 2011 começámos a pensar nisso. Em 2012 descobrimos a resposta. Uma certa noite, às 3 da manhã, acordo, histérico, agarro num caderninho e começo a escrever. E se eu tivesse uma casa, tipo fábrica de sonhos, que ensinasse as pessoas e lhes desse ferramentas psicológicas, emocionais e afetivas para elas terem mais fé nelas próprias, para desconstruírem preconceitos, desconstruírem convicções e construírem novas convicções mais potenciadoras. E se essa fábrica de sonhos pudesse existir? Um género de uma fábrica de chocolate, de um filme do Tim Burton, que convertesse impossibilidades em possibilidades bem reais. Pedi ajuda ao Puto Fred e disse: "Puto Fred, o que é que eu faço?" Ele virou-se para mim e disse: "É fácil. Olha para os teus medos. Estás a ver? Estou. Estás a ver? Estou. Estás a ver? Estou. Agora finge que não existem. Agora cria." E foi o que eu fiz. Comecei a pensar: uma casa enorme, gigante, com uma zona ao ar livre enorme, uma zona onde havia hortas verticais, onde havia contentores com cinemas, onde havia festas. Dentro da casa havia uma UCIF para muitas pessoas. Havia um caminho dos sonhos, com sala de desbloqueio de medos, com sala de desbloqueio de convicções, com salas sem gravidade. Imaginei a casa e todas as suas áreas. No dia seguinte acordei, olhei ao espelho e disse: "Agora só preciso de uma casa com 500 metros quadrados, com uma grande área ao ar livre, no meio de Lisboa, a custo zero." Evidentemente não contei isto a ninguém para não me internarem, mas pus-me a sonhar e 3 dias depois a magia aconteceu. Recebo o telefonema da Dulce. By the way, esta é a casa. Recebo um telefonema da Dulce, uma amiga minha, que me diz assim: "Frederico, o meu pai, que é presidente da Fundação Dom Pedro IV, tem uma casa onde havia uma creche e nós já não conseguimos explorar aquela casa. Conheces alguém que queira desenvolver um projeto?" E eu, com o coração a saltar, me disse: "E eu? Podes explicar mais?" Posso. Então é assim.
A casa tem 600 metros quadrados e eu ouvi dentro da cabeça, check. Tem um pátio de 200 metros quadrados e eu, check. Está no meio de Lisboa, na Rua da Junqueira, em frente ao Hospital Agas Muniz. E eu, check. Mas há 2 problemas. E eu, bolas, estava a correr bem demais. Quais são os problemas? É que dentro da casa só pode funcionar um projeto social, check. E esse projeto social tem que trabalhar com crianças, check. E eu pensei, depois desta overdose de cheques, pensei, só me falta um para o checkmate, eu tenho que arriscar. E perguntei a Medo, ok, em que condições é que vocês me cedem essa casa? E ela disse, bom, isso vais ter que falar com o meu pai. E eu agarrei no Dreamcar, a 200 a hora no meio de Lisboa, fui à Fundação Dom Pedro IV, cheguei à frente do presidente, o senhor engenheiro, militar, que me diz assim, então, homem, quer-me falar do seu projeto? E eu, com certeza. Sentei-me logo, obediente, comecei a falar do projeto. A imaginar o projeto todo à frente dele. E pensei, não sei se isto vai correr muito bem. No fim, ele olha para mim com um ar sério, olhos por cima dos óculos, e eu, pronto, vai correr mesmo mal. E diz-me assim, homem, tome lá a chave de casa, vá sonhar. E eu, desculpe? Sim, mas em que condições? Então, custo zero. Você só paga a manutenção. E eu, checkmate. Agora vocês dizem assim, epá, que grande paiada que tu tiveste. E eu digo, não. A única razão porque a Dulce me telefonou foi porque tinha acompanhado o trabalho da Terra dos Sonhos durante 5 anos. Percebeu que eu fazia coisas, fazia acontecer coisas. Não basta sonhar, temos que trabalhar nos nossos sonhos, nunca desistir. Chamar os putos dentro de nós. Foi a única razão porque ela me chamou. Quando nós acreditamos muito nas nossas ideias e pomos as coisas em movimento, geramos uma onda de efeitos à nossa volta. As pessoas agregam-se e começam a agir também à volta dessa ideia, desse sonho. No caso da Terra dos Sonhos, o meu sonho juntou-se a muitos outros sonhos de muitas pessoas. Equipa, voluntários, apoios. Mas tudo começou no coração e na cabeça do puto Fred. Esse puto irritante que não sai de mim. Mas que eu adoro. Walt Disney, o homem de todos os sonhos, tem uma frase que eu adoto em todas as minhas talks, e que é If you can dream it, you can make it. Tudo aquilo que puderes imaginar e sonhar, tu podes fazer acontecer na tua vida. Ele próprio é a demonstração mais viva dessa realidade. Ele conseguiu tirar personagens da tela e torná-las bem reais nas nossas vidas. Já não conseguimos passar sem o Mickey. Eu pessoalmente não gosto muito dele, mas não conseguimos passar. Criou parques temáticos que ainda hoje deixam felizes milhares de crianças por todo o mundo. Mas mais que isso, ele deu-nos uma razão para acreditarmos nos nossos sonhos. Deu-nos uma razão para acreditarmos que não há sonhos impossíveis. Sir Nicholas Winton, na Segunda Guerra Mundial, salvou 669 crianças judias de campos de concentração na Checoslováquia. Quando lhe perguntaram se sentia um herói, a resposta dele foi: eu fiz o que os outros acreditavam que era impossível, mas eu precisava de tentar, certo? A mensagem final que vos quero deixar aqui hoje é esta. Por favor, salvem a vossa criança. Ela é única e existe para alimentar as vossas possibilidades. Ouçam as ideias dela, passam as ideias para papel, defendem-nas, lutem por elas, façam como o Sr. Nicholas Winton. Não desistam só porque vos dizem que é impossível. Tentem, tentem, tentem. E hoje, depois da vitória do Benfica, cheguem a casa e escrevam a resposta a esta pergunta. Se eu fosse criança, o que é que eu mudava hoje no meu mundo que eu não gosto? Vamos mudar o mundo? Vamos embora! Obrigado!